Flamengo define pela demissão de Jorge Sampaoli e avança nas conversas com o Tite. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo tricolor tomar uma providência em relação à possível festa pelo título do campeonato da Copa do Brasil. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, que faz jogo de vida ou morte contra o Botafogo nessa sexta-feira, valendo bastante coisa, especialmente para Vanderlei Luxemburgo. Quero te contar que o Atlético vai precisar reduzir sua folha para a próxima temporada, apesar de ter se transformado numa SAF. Já o Vasco da Gama com o Ramon Dias não para de crescer cada vez mais perto de deixar a zona do rebaixamento. Para completar, Nino pode deixar o Fluminense nas próximas semanas. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, nova parceira do canal do Nicola. Queria contar para vocês que nessa sexta-feira dá para fazer sua fezinha na Bundesliga, campeonato alemão, em La Liga, campeonato espanhol, tem também Ligue 1, como é conhecido o campeonato francês. Já a minha sugestão vai para o campeonato brasileiro. Teremos Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena, jogo que vale demais para os dois lados e as cotações estão bem legais. Estou na dúvida entre ir no empate com cotação a R$ 3,05 ou que ambas as equipes não marcam. Imagina um jogo com poucos gols. E você, gosta de futebol, manja mesmo? Curte dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é super simples, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código CNICOLA para ter direito a até R$ 800 de bônus de boas-vindas, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação importante: Souza, ex-volante da seleção brasileira, com passagens por Grêmio, Vasco e São Paulo, realizou nessa quinta-feira a artroscopia no joelho, período de recuperação de 4 semanas, a cirurgia correu super bem, ele vai se recuperar no Vasco. Conversei com o Souza nas últimas horas e o Souza reafirmou que vai fazer todo o esforço do mundo para rescindir seu contrato de forma antecipada com o Beijing Goan para poder jogar no futebol brasileiro. Ele vai dar preferência para Vasco e São Paulo. Por falar em cirurgia, Júnior Tavares passou nessa quinta-feira por uma cirurgia na cabeça para retirada de um tumor do tamanho de um tomate. Cirurgia, de acordo com a família, foi bem sucedida. O atleta está no hospital onde vai passar os 3 próximos dias e, se tudo correr bem, ele deve ser liberado para voltar a fazer atividades físicas em 30 dias. A gente está bastante feliz com a notícia. Quero falar que o Grêmio despachou o Palmeiras, vitória por 1-0 na noite dessa quinta-feira na Arena do Grêmio, quebrando um enorme tabu. É que o tricolor gaúcho vinha de 5 derrotas seguidas para o Verdão, enorme freguesia. Dentro do seu estádio, na Arena, não conseguia vencer o Palmeiras desde 2016. Já o Verdão bateu o recorde de cruzamentos na era Abel Ferreira. Foram 48 cruzamentos ao longo da partida, somente 8 certos. O recorde até então pertencia ao confronto contra o CRB. Na oportunidade, o Palmeiras havia cruzado 47 vezes. Vocês vão lembrar, eliminação para o time alagoano na Copa do Brasil anos atrás. Para fechar o giro de notícias, mais uma informação exclusiva: o São Paulo assinou nas últimas horas contrato para receber o show em março do ano que vem da banda ou da dupla Vitor e Léo. Eles estiveram separados, voltaram a fazer shows ou voltaram a estar juntos e tem uma programação de shows. São Paulo no Morumbi vai ser um desses palcos para a apresentação da dupla sertaneja. Bora falar agora sobre Corinthians e Botafogo, muita coisa em jogo na partida dessa noite na Neoquímica Arena. Pro Corinthians, por exemplo, vale muito para Vanderlei Luxemburgo, extremamente ameaçado de demissão, mas vale também em relação ao Z4. É que os times na parte de baixo têm reagido. O Santos e o Vasco venceram na rodada, o Santos venceu o Bahia, o Vasco despachou o Curitiba, daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo, e dessa maneira a distância do Corinthians para os rivais diminuiu. O Timão hoje tem 27 pontos conquistados, contra 24 do Santos e 23 do Vasco. Nesse meio do caminho também tem Bahia e Goiás, o Bahia com 25 pontos e o Goiás com 26. O risco de rebaixamento tem se tornado cada vez mais evidente no Corinthians. Até por isso o Vanderlei Luxemburgo relacionou todos os seus titulares para a partida contra o Botafogo. Foram 27 jogadores relacionados para a concentração. Luxa vai precisar cortar nas próximas horas 4 jogadores. A tendência é que ele entre com um time misto.
pensando e tentando descansar seus atletas para o confronto da próxima terça-feira, jogo de ida das semifinais da Sul-Americana. Você, na condição de técnico do Corinthians, usaria força máxima nessa sexta, ou pouparia os atletas para o jogo contra o Fortaleza? Tô curioso para saber sua opinião, beleza? Para falar sobre o outro lado, o Botafogo com os 51 pontos se beneficiou da derrota do Palmeiras para o Grêmio. Se o Botafogo vencer nessa noite, ele vai a 54 pontos e abre 10 pontos de vantagem em relação ao Verdão. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o zagueiro Nino do Fluminense tem boas chances de deixar o clube em janeiro. O André é o jogador mais badalado, é aquele que é alvo de mais notícias relacionadas a propostas, mas o volante não é o único. O Nino foi bastante assediado ao longo da temporada e o presidente Mário Bittencourt recusou propostas da Espanha, da Inglaterra e da Arábia Saudita. O detalhe é, o contrato do Nino com o Fluminense se encerra em dezembro de 24. E se não houver uma venda na próxima janela de transferências, o Flu vai correr um enorme risco de ver o Nino assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior na metade do ano que vem, perdendo o jogador de graça. Em resumo, ou vende o Nino agora na janela de fim de ano, ou vai correr o risco de não receber qualquer centavo por um atleta dos mais valiosos, 26 anos de idade, zagueiro convocado para a seleção brasileira na atual temporada, 46 jogos, 5 gols e 1 assistência. Deixar o Nino ficar próximo do fim do contrato foi um enorme equívoco do bom Mário Bittencourt, faz trabalho bem legal à frente do Fluminense. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, cada vez mais perto de deixar a zona do rebaixamento. O Vasco fez 5-1 no Curitiba na noite dessa quinta-feira, na volta do time a São Januário. Zé Gabriel abriu o placar, Rócio fez 2-0, Verratti marcou 2 vezes e o Peck definiu o placar de 5. O único gol do Curitiba marcado pelo Sebastião Gomes, segunda vitória consecutiva do Vasco. Mais do que isso, nos 2 jogos, 9 gols marcados, havia feito 4 contra o Fluminense. Na história dos pontos corridos, Vasco ainda não havia marcado 9 gols em 2 jogos consecutivos. A sequência do Vasco é muito legal. Foram 4 vitórias, 2 empates e só uma derrota nos últimos 7 jogos, que era a derrota para o Palmeiras. Dos times que lutam contra o rebaixamento, de longe o Vasco é aquele que vive o melhor momento e agora bem mais perto de deixar a zona do rebaixamento. São 23 pontos conquistados, ainda no 18º lugar, mas só 2 pontos de distância em relação ao primeiro time fora, que é o Bahia, que tem 25. Com o detalhe de que o Bahia e o Santos, com 24 pontos, têm um jogo a mais do que o Vasco. Se o Vasco vencer esse jogo a menos contra o América, vai deixar a zona do rebaixamento. Queria destacar as contratações da metade do ano, que tem dado super certo, e o trabalho do Ramon Dias, o técnico argentino, deu outra cara ao Vasco da Gama, e torcedor super presente também, super importante. Para arrematar sobre o Vasco, só uma consideração importante: dos 23 pontos conquistados pelo clube, 14 foram na era Ramon Dias, contra apenas 9 dos seus antecessores, com o detalhe de que os antecessores tiveram muito mais jogos do que o Ramon. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, informação exclusiva. A SAF do Galo já decidiu que precisará reduzir a folha salarial para a próxima temporada. Se você, torcedor atleticano, imaginou um investimento alto, 600 milhões de reais para a contratação de vários jogadores de peso, não é esse o caminho. A ideia da SAF é profissionalizar o clube e ser responsável com as contas. Então vai acabar essa história de o clube gastar aquilo que não tem. Diante desse cenário, não está definido qual o percentual de redução da folha. Estima-se algo na casa dos 20%. E aí é até importante lembrar que o Atlético de hoje já é mais barato do que o Atlético da temporada passada. Hoje o Galo gasta cerca de 20% menos na comparação com 2022. Folha na oportunidade era de 20 milhões de reais, hoje na casa dos 16 milhões de reais. Se esses 20% forem mantidos para a próxima temporada, o Atlético vai precisar baixar sua folha para algo na casa dos 13 milhões de reais. Nicola, mas a SAF não vai colocar dinheiro? A SAF vai colocar dinheiro para pagamento de dívidas, para readequar o caixa do clube. Mas por muitos anos o Atlético gastou com o futebol mais do que aquilo que arrecadava, e a partir do momento em que se transforma numa sociedade anônima do futebol, isso deixa de existir. Bora mudar de assunto e falar agora a respeito de Jorge Jesus se oferecendo para o Fla, correndo o risco de demissão, Sampaoli definitivamente fora do Flamengo e Tite mais perto de se tornar o novo comandante. Fazer um pacotão de notícias sobre o Fla e em meio aos preparativos para a final da Copa do Brasil. Jorge Sampaoli, começar com o JJ. O português mandou mensagem para o Paparazzo Rubro-Negro, que é um youtuber que cobre as coisas do Flamengo, e essa mensagem meio enigmática tinha algo como receita. O Paparazzo entendeu que essa mensagem do nada, mandada pelo português,
dizia que ele tem a receita para colocar as coisas em ordem no Fla. O que se sabe é que o JJ está muito ameaçado de demissão no Al Hilal. Contrato somente até dezembro. O time não começou bem no campeonato, na Champions Asiática, a Liga dos Campeões da Ásia, com um empate dentro de casa. Nessa quinta-feira também empatou com o Damak no Campeonato Saudita. Imaginar o Jorge Sampaoli, o Jorge Jesus no Flamengo hoje, a chance é bem pequena. Ele tem uma série de restrições entre os dirigentes. Sobre Jorge Sampaoli, isso já estava definido há bastante tempo, mas agora tomou um pouquinho mais de repercussão. O Sampaoli está fora do Flamengo para a próxima temporada. Resta saber se ele cai depois da final contra o São Paulo ou se o Flamengo segura o Sampaoli até o fim da temporada. E eu teria demitido o Sampaoli antes da decisão, se não o fez, agora precisa demitir tão logo o jogo acabe. Sobre Tite, informação importante. Uma pessoa com boa relação com o Tite me assegurou que as conversas entre Flamengo e Tite avançaram. E existe a expectativa de um acordo nos próximos dias. O Flamengo fez uma sinalização extremamente interessante em relação ao projeto para o Tite, entende que o Tite tem o perfil adequado para colocar as coisas em ordem no clube e a tendência é de que o ex-comandante da seleção brasileira seja o treinador do Fla para 2024. A ideia do Tite era assumir apenas no ano que vem. O Flamengo tenta convencer o Tite a mudar seus planos e aceitar um convite para terminar essa temporada já pensando no ano de 2024. Você, torcedor rubro-negro, gosta do Tite? Para fechar o vídeo, informação importante sobre o São Paulo. Tricolor mais perto de ser campeão da Copa do Brasil, joga por um empate dentro de casa, Morumbi, domingo 16 horas para se sagrar campeão. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. Perguntei para uma fonte importante do São Paulo se o Tricolor já planejou alguma festa pós-jogo, pensando no título, casa de espetáculos, alguma coisa nesse sentido. E aí eu consegui obter a informação de que o Júlio Casares descartou por completo qualquer coisa nesse sentido. O presidente do Tricolor está muito preocupado com o clima de oba-oba e exigiu que não seja feito absolutamente nada. Se o São Paulo for campeão no domingo, vai haver uma celebração bem pequena, ainda indefinida. A festa por um eventual título da Copa do Brasil será feita, em caso de conquista, um pouco mais para frente, em uma casa de espetáculos que ainda seria combinada, definida, agendada, enfim. A preocupação do São Paulo é se concentrar apenas no jogo. Existe a preocupação em relação ao potencial do Flamengo, por isso o São Paulo tem tomado todas as precauções. Tricolor que pode ter pela frente um Flamengo com Arrascaeta e Luiz Araújo, dois atletas que estiveram de fora do primeiro jogo. Expectativa do São Paulo para o Morumbi para mais de 60 mil pessoas e uma renda de 16 milhões de reais. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícia. Abraço, tchau!